Haribol, bom dia, bom domingo. Como vocês estão? Nós estamos lendo o 18º capítulo, cujo título em português, segundo o Tesouro Oculto do Doce Absoluto, de Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj, é o caminho da liberação. Portanto, Krishna agora vai falar, está explicando a Arjuna como nós fazemos, como é que nós nos direcionamos para fazer Bhakti, para realizar o processo de deixar o mundo material através de alcançarmos a plataforma do verdadeiro amor e da verdadeira dedicação, da devoção ao Supremo. Muito bem. No verso 29, Krishna diz: O Dhananjaya, ele está sempre falando com Arjuna, agora ouça atentamente. Eu descreverei claramente os 3 tipos de inteligência e determinação de acordo com os modos da natureza. Mais uma vez, Krishna fala das 3 gunas, das 3 divisões da realidade material. Tanto as plantas, quanto os objetos da nossa casa, as nossas emoções, e inclusive os tipos de inteligência que os seres vivos manifestam, podem ser divididos em ignorância, paixão e bondade. Krishna diz: a inteligência da natureza da bondade é aquela que pode distinguir a ação apropriada, distinguir a ação e abstinência, ou distinguir aquilo que nós realizamos não através da inteligência, mas através do vício, através das características que nós acumulamos vida após vida. Muitas vezes nós lemos nos Vedas que estamos agindo de acordo com o nosso karma, com as ações das vidas passadas. Portanto, aquilo que nós escolhemos no nosso dia a dia, geralmente é condicionado por ações que nós estamos trazendo vida após vida, por escolhas viciadas numa maneira de pensar que nós estamos carregando conosco há muitas existências. Muito bem. Então, Krishna está dizendo: a inteligência da natureza da bondade é aquela que pode distinguir ação e abstinência, dever, não dever, perigo e segurança, cativeiro e liberação. Eu peço que vocês me perdoem, mas eu estou aqui numa situação bastante delicada. Eu não sei se vocês conseguem ouvir os barulhos que estão acontecendo ao meu redor. Eu coloquei um microfone aqui para tentar evitar que vocês ouçam os barulhos de fundo. Por conta de estar sentado num corredor de um prédio, dividindo uma internet que me foi gentilmente oferecida por uma outra devota, a aula às vezes se torna um pouco confusa. Eu vou recomeçar pronunciando os mantras que nos conectam perfeitamente à sucessão discipular. Me desculpem. Om Ajnanatirmirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Godavi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito bem. Agora nós estamos recomeçando. Vou contar um aspecto aqui da minha percepção pessoal. Por conta do intenso barulho que está lá embaixo, há muitas crianças brincando no pátio deste lugar onde eu estou. E isso me confundiu um pouco. E eu não pronunciei os mantras. Mas o que me fez perceber que eu não havia pronunciado os mantras é que o meu coração não estava alinhado, eu não estava me sentindo tranquilo e feliz, como geralmente eu me sinto quando eu começo as aulas do Bhagavad Gita. E eu percebi que por conta disso havia algo estranho. Então, além de pedir desculpas a vocês, eu pediria desculpas ao meu próprio coração. Mas não tem muito sentido dito dessa maneira, pois o meu coração faz parte de mim. Eu vou pedir desculpas a Srila Gurudeva por não ter pronunciado os mantras que me conectam a ele. Pois ele, na verdade, é a personalidade que reina dentro do meu coração. Muito bem. Dito isso, nós vamos dar andamento à aula. Krishna diz a Arjuna: a inteligência da natureza da paixão é aquela que causa uma percepção errônea de religião e religião, dever e não dever. A inteligência da natureza da ignorância é encoberta pela ilusão, onde o vício é considerado virtude e tudo é considerado como sendo o oposto da realidade. Então, é ideal que a gente possa meditar sobre estes mantras. O que significa isso? Por que as pessoas às vezes acham que é estranho pararmos de nos intoxicar? Quando nós decidimos seguir os 4 princípios e não tomamos mais vinho, drinks, bebidas que alteram a consciência, muitas pessoas vêm para nós e dizem: mas não sei quantos dedos de álcool por dia fazem bem ao coração. As pessoas vêm, às vezes, até com testemunhos que parecem científicos. Isso é um claro sintoma de que tais inteligências estão situadas na natureza da ignorância, onde o vício é considerado virtude e tudo é considerado como sendo o oposto da realidade. Portanto, nós temos que ter a humildade de entender que muitas vezes, pessoalmente, não só os nossos familiares e amigos de outras datas que condividiam conosco interesses degradados ou interesses menos purificados, estão errados, mas às vezes nós também. Nós às vezes não sabemos como falar bom dia, como nos comunicar de maneira adequada, como corrigir alguém que possa ter cometido um erro, como comunicar de maneira eficaz com o coração das pessoas. Porque, além delas, nós também estamos medindo o significado, o valor das ações e das palavras no dicionário de maneira ignorante, ou seja, achando que louco é uma palavra positiva. Os Vedas descrevem que é louco aquele que perde o próprio pudor. Portanto, aquela pessoa que se desnuda em público, aquela pessoa que não tem parâmetro de diferença entre aquilo que é a sua intimidade e aquilo que é a vida social, por exemplo. Há pessoas que dizem: minha vida é um livro aberto, eu não tenho segredos para ninguém. Porém, isso não é uma atitude equilibrada, pois há assuntos que um filho discute com o pai, assuntos que o filho discute com a mãe, há filhos que o indivíduo discute com os melhores amigos e não com os conhecidos ou com os vizinhos que encontra no elevador do prédio. Uma das características de Krishna,
Uma das qualidades do Senhor Absoluto é a gravidade. Ou seja, ninguém facilmente compreende todos os pensamentos que passam na mente do Senhor Absoluto. Por um lado, isso é óbvio, pois nós devemos entender que Krishna é o oceano da inteligência infinita. Por outro, quando diante do Senhor, de sua Satchitananda Rupa, de sua Vigraha eterna, de sua forma transcendental eterna, Arjuna e outros seus associados, outros seus amigos, suas expansões, também não podem decifrar a mente de Deus simplesmente olhando a sua expressão, pois existem véus e gradações de intimidade. As relações humanas se baseiam nestas gradações, nesses diferentes limites. A esposa tem muito menos limite com o esposo do que a professora com o aluno. Estas limitações, estas travas da intimidade ou estas passagens da vida cordial constroem relações equilibradas. Portanto, a loucura é negativa não somente porque é um adjetivo que corresponde ao desequilíbrio mental, mas porque o desequilíbrio mental é algo doloroso e desagradável. É como se perder no labirinto do próprio córtex, do próprio cérebro. É desconhecer as limitações que guiam o trânsito da inteligência dentro da realidade. Os semáforos se tornam pouco claros. O vermelho e o verde e o amarelo perdem seu claro significado. E um dos sintomas é a perda do pudor. Por que eu estou falando sobre isso? Porque me parece necessário, nas nossas aulas do Bhagavad Gita, passar passo a passo questões que talvez para Krishna, 5.000 anos atrás, eram óbvias. Arjuna jamais utilizou a palavra louco como algo positivo, a palavra bruxo como algo ligado à espiritualidade elevada. Não é? Estes termos específicos do dicionário são utilizados pelas pessoas de conhecimento adequadamente. Cada palavra tem um significado, assim como cada substância química tem a sua ação no organismo. Então, se alguém está com inchaço nos pés, talvez não seja indicado um remédio para dor de cabeça. Existem substâncias que produzem determinados efeitos. E esta é a grande lição da química, que nós devemos trazer para a consciência em relação à espiritualidade. E o que é a espiritualidade? Nós aprendemos nas aulas do Gita, nós aprendemos ouvindo os Vaishnavas, que o nível mais elevado de compreensão na matéria é entender que não há diferença entre Deus e a pronúncia dos seus santos nomes, o Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Não há diferença entre Deus e o som dos seus nomes eternos. Portanto, se este é o ensinamento máximo da literatura védica em absoluto, que importância tem as palavras e a ordem com que nós utilizamos as palavras? As palavras correspondem a significados, a conceitos. Portanto, o que significa
entender cada palavra. Ao compreender o significado específico das palavras e ao utilizarmos as palavras na hora certa, no momento certo, com a velocidade, a diplomacia, a delicadeza necessárias, nós somos capazes de transformar a nossa consciência. É a consciência que se transforma através do Mahamantra. E o Mahamantra é o mantra principal, aquele que contém todos os outros mantras, aquele que contém todas as outras orações, aquele que ordena todas as frases, todas as palavras, todos os significados, todos os conceitos, todos os valores da sociedade. O nível mais alto da escala social, segundo os Vedas, é o nível dos Brahmanas, pois eles são aqueles que dominam o conhecimento verbal sobre a realidade. No nível da ignorância, qualquer palavra está bom. Se eu falo assim ou se eu falo de outra maneira, se eu uso gírias ou se eu falo palavrões, o importante é que você entendeu. Você entendeu? Não é assim que as pessoas falam. Os Vaishnavas, não. Os Vaishnavas são capazes de gastar as palavras necessárias, pois somente elas nos levam a um crescimento, a uma evolução real e efetiva. Se nós não voltamos ao começo da aula e repetimos os mantras sagrados que nos conectam a Srila Gurudeva e a sucessão discipular perfeita de mestres e discípulos Vaishnavas, pensando, eu já pronunciei isso em outras aulas. As pessoas estão cansadas de ouvir este mantra. Eu estou, na verdade, alterando quimicamente os valores de importância interna e externa da minha relação com a realidade efetiva que começa em Deus e termina aqui onde eu estou. Krishna é absoluto. O Guru Varga, o nosso Parampara, é absoluto. Os mantras são absolutos. Pronunciá-los é necessário. Entender a diferença entre louco e divertido não são sinônimos. É necessário. Entender quando é a hora de manifestarmos simpatia, quando é a hora de ficarmos em silêncio, quando é a hora de manifestarmos rigor, limite. Tudo isso faz parte do nosso crescimento em todos os níveis. Ninguém pode se tornar um profissional se não aprende a falar corretamente. A maioria das aptidões de trabalho necessitam de estudo. Portanto, a leitura de livros, a presença em aulas, a lida, a conversa com o público, requer um nível, um utilizo específico das palavras. Nós estamos partindo desta descrição do verso 33 do capítulo 18 do Bhagavad Gita. Ou melhor, do 32. Vejam a diferença. Se eu digo um único número errado e não percebo, alguém que chega mais tarde na aula não vai entender por que eu estou falando das palavras e por que eu estou conectando as palavras com Tamaguna, com a natureza da ignorância.
relendo o verso 32 e não o verso 33. A inteligência da natureza da ignorância é encoberta pela ilusão, onde o vício é considerado virtude, tudo é considerado como sendo o oposto da realidade. Portanto, aquilo que é determinada coisa, para o ignorante tem seu valor contrário. Krishna é o nome de Deus. O ignorante diz: eu posso chamar Deus como eu quiser. Assim nós vamos entendendo a necessidade de aprendermos esta famosa etiqueta. Como nós corrigimos aqueles que cometem erros? Os Vaishnavas, em primeiro lugar, assumem os erros pessoalmente. Um Vaishnava nunca diz: eu não cometi erro nenhum. Foram eles. Mesmo diante da ação equivocada de um irmão, de um amigo, o Vaishnava começa pedindo desculpas em primeira pessoa. Ele vai dizer: talvez eu não tenha me explicado de maneira correta. Eu não deixei claro. Vocês todos devem me desculpar. O procedimento que nós assistimos aqui na Índia de relação entre os sábios é algo extremamente delicado e prima pela humildade. E a humildade está no momento em que nós assumimos as nossas responsabilidades por qualquer ação, não somente pelas nossas ações, mas pelas ações que estão conectadas à nossa vida, não é? No comentário do Srimad Bhagavatam, dos passatempos de Prithu Maharaj, ele diz, em primeiro lugar, para começo de conversa, diante de qualquer discrepância, o Vaishnava, o devoto, perdoa. Depois ele fala. Claro, há momentos em que é preciso apontar o que não está certo. Mas, em primeiro lugar, nós devemos procurar os nossos erros que contribuíram para a manifestação de determinada discrepância. O que foi que eu não deixei claro? O que foi que eu errei? Não? Me deram determinada instrução, eu não segui. Nos enxergarmos neste nível, num nível da natureza da ignorância, no nível de quem não é capaz de descobrir o sentido das coisas. Outro dia eu estava falando com um devoto, meu irmão espiritual, e eu agradeci a uma frase simpática. Ele disse, mas o que são as minhas frases se eu estou na modalidade da ignorância, eu entendo tudo ao contrário. Eu devo ter dito mais alguma coisa imperfeita. Os Vaishnavas fazem próprio esse tipo de linguagem, sem precisar cair numa atmosfera piegas. Nós não deixamos de ser humanos, de sermos inteligentes e de termos um nível de perspicácia ou de esperteza até durante a nossa comunicação. Mas esta posição de que eu estou errado e todos os outros estão certos é a premissa com a qual nós devemos nos comunicar em grupo e individualmente. Óbvio, diante de pessoas que estão ainda mais profundamente do que nós imersos na natureza da ignorância, nós não podemos demonstrar
um nível de humildade excessivo no Ocidente, principalmente, mas às vezes até aqui na Índia, pois, como diz o Senhor Ramachandra, o avatar de Krishna de algumas eras passadas, os tolos confundem gentileza com fraqueza. Portanto, para evitar momentos de desconforto, nós temos a autorização de deixar velado um certo grau de humildade externamente. Sempre que internamente, diante do Guru que está sempre ouvindo os nossos pensamentos e emoções, o Guru interno, nós estejamos nos comportando com a humildade necessária, constante, daquele que já tem consciência que os próprios erros e os erros dos demais fazem parte dos testes aos quais Krishna nos sotupou, Me perdoem, me veio uma palavra em outra língua. Eu não consegui achá-la em português. Saiu assim. A tradução seria subpõe, subcoloca, mas eu acho que não existe em português. Os testes que Krishna aplica em nós. Perdão. O verso 33. Determinação da natureza da bondade é aquela que infalivelmente, com concentração focada, controla as funções da mente, os ares vitais e os sentidos. Portanto, nós temos que saber a quantas anda o pulmão e o coração. Quando nós estamos desconfortáveis, essa era a posição em que eu estava no começo da aula. Eu disse, há um desconforto no meu pulmão, no meu coração. Nesse momento eu não estou contente começando esta aula. E eu me lembrei, eu esqueci dos mantras. Então, se você mantém uma certa atenção, um nível de atenção pulmonar ligado ao seu coração, você vai perceber como ele está batendo. Se ele está contente, se ele está ansioso. Se você está respirando rápido demais. Consciência de Krishna significa ter consciência de tudo em relação a Krishna. Da respiração, da sensação no pulmão, no coração. Aquela famosa meditação, essa semana um dos alunos falou sobre eu preciso meditar mais. Aí eu respondi que a melhor meditação é o Mahamantra Hare Krishna. A meditação vipassana, aquela na qual nós ficamos em silêncio e entramos em sintonia com o nosso coração, pode acontecer para aqueles que têm uma certa prática, uma certa destreza, em pouco tempo. Muitas vezes, por conta de ações que aconteciam no backstage, não é? Nas coxias das aulas que eram transmitidas em públicos, aí do Brasil, na minha casa. Às vezes eu começava a aula com algum transtorno emocional, pois havia explodido uma panela de pressão na cozinha, pois o microfone estava sem pilha, ou isto ou aquilo tinha acontecido. Então, era necessária um restauro das emoções. Às vezes esse restauro demora para acontecer. Quando nós estamos muito agitados, a única maneira, pelo menos a maneira que eu encontro, tanto nas escrituras, quanto na prática, na vida prática, tentando me tornar um praticante de Bhakti, é, quando estou muito agitado, me ajoelhar diante do Bhagavad Gita ou diante do altar, sozinho no quarto e conversar com Krishna, pedir perdão para Deus por estar passando por tanta agitação, não é?
tentar perdoar as pessoas que agitaram meu coração profundamente, entendendo que se eu estou sentindo aquele sentimento é porque eu causei sentimento semelhante a outras pessoas em outras vidas. Eu já interpretei aquele papel, aquele personagem na mesma cena do lado contrário, e portanto eu mereço e preciso pedir perdão. Tudo isso pode ser feito quando nós temos tempo. Quando nós não temos tempo, nós temos que controlar a respiração, entrar dentro do coração, sentir o que está acontecendo lá dentro. É uma yoga isso. Bhakti-Rakshak Sridhar Maharaj fala sobre isso num livro chamado Upadeshamrita, o mesmo autor do Tesouro Oculto do Doce Absoluto, deste Bhagavad Gita que eu tenho aqui nas mãos. O outro é muito grande, eu não trouxe para a viagem. Então, nós temos que, como um yogi, entrar dentro da mente, ou seja, entrar dentro do campo corpóreo e restaurar o coração, respirar novamente. Isso, segundo Krishna, compõe a determinação na natureza da bondade, pois ela, infalivelmente, com concentração focada, controla as funções da mente, os ares vitais e os sentidos. Quem está preocupado em pensar e sentir de maneira organizada, calma, eficiente e doce, só pode realizar tal trabalho em Bhakti, pois é por amar a Deus e por saber que Krishna está acompanhando cada um dos nossos pensamentos e cada uma das nossas ações, é que nós entramos dentro do nosso coração e nos acalmamos. É necessário um nível de rendição para fazermos isso. Nós já falamos disso na aula passada. O servo não tem tempo de se irritar com os convidados da festa, pois ele não está lá de igual para igual, com um copo na mão para dizer: você fez coisas erradas, hein? Não. Ele está existindo dentro da realidade para fazer com que ela funcione e flua favoravelmente em direção a Krishna a todos os momentos. Portanto, ele não pode perder tempo com o desequilíbrio da própria personalidade, do próprio ego provisório, pois a sua consciência de ser um servo eterno de Deus está na frente, com o guardanapo pendurado no braço. E esse é o significado. Vocês já devem ter visto muitos Vaishnavas indianos com uma chadar, com uma espécie de pano branco pendurado no ombro. Aquilo é literalmente um guardanapo, um pano de chão que os servos do Senhor penduram no ombro caso seja necessário enxugar o pavimento. Literalmente. Na lavagem do templo de Gundicha, em Jagannatha Puri, nós vamos ao templo para limpar o templo com a nossa melhor camisa. O Avatar Adourado deu o exemplo na sua manifestação de 500 anos atrás e limpou o chão do templo com a própria camisa. O que vale mais, a sua roupa nova ou o chão do templo que glorifica o Senhor absoluto? Parece fácil a resposta. Quem de nós seria capaz de usar a melhor camisa para limpar o chão de um templo na Índia? Coberto de poeira, né? E da pegada das pessoas e dos peregrinos que vêm de diversas partes do país e do mundo. Este ideal de serviço é a cura para a natureza da ignorância.
na qual nós achamos que nós estamos sempre certos quando nós estamos sempre errados. É claro que não é necessário uma autotortura, mas uma responsabilização. Haribol Prabhuji, I'm giving class now on internet. Hare Krishna, can you allow me to give class? I'm giving class online. Hare Krishna. Os meninos, as crianças pararam de brincar no pátio, subiram pela escada do prédio e me ouviram dando aula aqui em cima e subiram para ver o que estava acontecendo. Eles falavam Haribol e eu não respondia. Então, este nível da ignorância deve ser neutralizado através desta consciência de que muitas vezes nós não sabemos o que é certo e errado e, portanto, tanto vale admitir que nosso é o erro. Tanto vale prestar atenção em como aqueles que têm mais conhecimento se comunicam, se corrigem, explicam, ensinam, falam. Vamos para o próximo verso. O verso 34. Ó Arjuna, ó Partha, determinação da natureza da paixão é aquela fruitiva apegada que devota-se à religiosidade com o propósito de acumular riquezas para satisfazer desejos mundanos. Aquele que quer crescer espiritualmente por si, não para dar prazer a Krishna. Mas aquele que quer crescer espiritualmente porque deseja se ver num lugar elevado. Esta semana, Shyamdas Babaji Maharaj deu 2 aulas incríveis. A última foi tão impressionante que nós saímos até entontecidos da aula, na qual ele disse: se eu vejo que alguém é realmente sincero, eu o abraço. Se eu vejo que alguém está querendo pular etapas, eu o afasto. Shyamdas Babaji Maharaj é um sadhu, um Vaishnava, que mora numa ilha, uma das 9 ilhas da região onde se manifestou o Avatar Dourado, que jamais aceitou discípulos, assim como Gurudeva não aceitava até os 89 anos. E ele tem a particularidade de ser extremamente franco por conta desta sua decisão. Há quem espere que ele revogue tal decisão, para que pessoas possam receber a sua misericórdia. Por ora ele fala sem aceitar alunos, o que lhe proporciona um nível específico de liberdade verbal. As suas aulas são extremamente impressionantes, pois ele não nos poupa de detalhes íntimos relativos ao percurso de Bhakti, especialmente aqueles ligados à etiqueta e ligados a percepções que muitas vezes podem ser vistas como difíceis dentro do processo espiritual, que é composto, como tudo dentro da realidade material, de momentos de extremo prazer, momentos de ausência de emoções e às vezes momentos de dificuldade. O próprio caminho de Bhakti jamais foi descrito pelos Vaishnavas como um tapete de flores. Há momentos em que nós devemos prestar atenção, como vocês já entenderam. Determinação na natureza da ignorância é aquela pela qual uma pessoa tola não abandona o sono, o medo, o sofrimento, a depressão e a arrogância. Portanto, estes são sentimentos da ignorância: a arrogância, a depressão, o sofrimento, o medo, o sono excessivo. Eu não vou levantar.
eu estou com sono, eu vou ficar ainda mais tempo na cama. Nós sabemos que o corpo precisa de um determinado número de horas, mas ele não sabe pôr limite em si mesmo. Portanto, existem os sinos dos templos, existem os relógios digitais, os despertadores de corda, existem os vizinhos que gentilmente batem na nossa porta, a mãe, o amigo, o pai, o filho. Alguém pode nos ajudar a sair do torpor do sono, pois é necessário estarmos cada vez mais acordados para entender Krishna. Isso não significa que não devemos dormir. Aqueles que querem acordar antes do sol nascer, podem e devem, na verdade, ir deitar-se mais cedo, descobrindo se precisam de 5 horas, de 6 horas, não é? 7 horas de sono é mais do que suficiente para qualquer um de nós. Portanto, podemos nos organizar para conseguir tomar mais misericórdia, para ter mais tempo de nos alimentarmos de Mahamantra, leituras do Bhagavad Gita, não é? Aulas, ouvir Harikatha, etc, etc. Nós podemos nos organizar e diminuir o torpor, não é, do sono e também o medo. Nós não devemos avançar na vida espiritual com medo. Sabermos que existem erros que podem ser cometidos é algo inteligente. Nos sentirmos paralisados por conta do medo destes mesmos erros não é algo inteligente. Nós devemos olhar para a realidade com atenção e não fechar os olhos e nos escondermos embaixo da cama. São duas atitudes diferentes diante dos obstáculos que se propõem para aqueles que avançam em conhecimento ou em bhakti. Eu não me canso de citar, aqueles que ignoram os aspectos negativos da realidade agem como crianças. Porém, aqueles que cerram os olhos e desejam não avançar por medo de tais obstáculos são mais infantis ainda. O sofrimento é irreal, pois o sofrimento existe para nos ensinar algo. Toda vez que você estiver sofrendo, você deve se lembrar que você está aprendendo de alguma maneira algo que você não quis aprender ouvindo. Portanto, se algo lhe desagrada, é porque você passou por cima de alguma instrução clara de Krishna. Se você não chegou a escutá-la porque não prestou atenção, se você não chegou a lê-la porque não alcançou aquela página do livro, tudo isso é sua responsabilidade. Há incontáveis vidas, o Bhagavad Gita está na sua forma publicada à disposição dos seres humanos. Por que é que nós deveríamos culpar alguém de não nos ter dito a tempo algo que nós poderíamos ter aprendido em outras eras, em outras vidas? Então, a determinação da natureza da paixão é aquela fruitiva, apegada, que devota-se à religiosidade com o propósito de acumular riqueza para satisfazer desejos mundanos. O propósito de um devoto não é acumular riquezas. Nós não estamos aqui para juntar uma montanha de ouro. Nós aceitamos as bênçãos de Lakshmi Devi e utilizamos as mesmas bênçãos para avançar em vida espiritual. A riqueza se torna um meio de alcançar livros, viagens, caridade, não é? Conhecimento, saúde, para podermos cantar o Mahamantra, não é? Para podermos continuar neste
processo, portanto, ela é vital. Nós não devemos abandonar o nosso trabalho imaginando que choverão moedas de ouro. Nós devemos trabalhar com o propósito de alcançar Bhakti, de poder proporcionar a nossa própria vida espiritual. E não com o simples fim de acumular números, papéis, ações, notas, moedas, quilos de arroz, não é? Ou o que quer que seja. Determinação da natureza da ignorância é aquela pela qual uma pessoa tola não abandona o sono, o medo, o sofrimento, a depressão e a arrogância. Perdoem meu vata, eu voltei 2 mantras para trás, mas é bom às vezes reler e comentar. Estava faltando um comentário mais profundo por verso 34. Ou melhor, volto a repetir que os meus comentários do Bhagavad Gita, ele se chama Shyamdas Babaji Maharaj. Shyamdas Babaji Maharaj. Ele tem um canal de aulas no YouTube também. Ainda é um pouco cedo para que vocês assistam as aulas de Shyamdas Babaji Maharaj como um todo. Vocês não captarão todas as nuances do que ele está falando. Isso não é vontade de que vocês não ouçam Shyamdas Babaji Maharaj. Muito pelo contrário, eu gostaria de preparar todos vocês para que vocês pudessem escutá-lo, não é? Mas eu sugeriria que vocês olhassem o canal, sem dúvida alguma, para ter o darshan, a visão de um sadhu como ele, mas que vocês avançassem passo a passo, não é? Caso alguns de vocês tenham interesse, alguns de vocês já estariam prontos a começar a escutar, mas mesmo assim, eu aconselharia vocês individualmente a escutar isto ou aquilo, como eu tenho tentado fazer, sem conseguir. Porque vocês mesmos se aconselham mutuamente o que ouvir, o que não ouvir, e eu estou interferindo cada vez menos nisso. Muito bem. Então, a determinação da natureza da ignorância nós já lemos. Ouça-me agora, Arjuna, falar sobre os 3 tipos de felicidade. Aquele estado no qual a pessoa alegra-se com as suas práticas, enquanto alcança o fim de toda a infelicidade, que no começo é como o veneno, mas em seguida é como o néctar, e que nasce da pureza da autorrealização, esta felicidade é considerada da natureza da bondade. Então Krishna está dizendo o quê? Que a vida espiritual, no início é difícil. Ela parece com o veneno, porque nós vamos ter que parar de comer carne, parar de ir para festas mundanas, parar de fazer isso, parar de fazer aquilo. Então, puxa vida, não é? Onde está o divertimento? O divertimento vai florescer do canto do Mahamantra, da adoração ao altar, da leitura sucessiva do Bhagavad Gita. Nós pensamos, nossa, daqui a pouco vamos terminar o curso do Bhagavad Gita, vamos passar para outro livro. Tolos são aqueles que imaginam que vão colecionar os livros. O Bhagavad Gita é algo que nós vamos ver até o último dia da nossa vida. Assim farão aqueles que realmente vão avançar em Bhakti. Sim, nós vamos passar para o Brahma Samhita. Nós vamos ter uma fase intermediária, não é? E eu gostaria já, aproveitando a ocasião, de pedir para vocês que ao final do curso, eu vou pedir outras vezes, escrevam uma pequena carta, uma declaração sobre como foi o curso para vocês, o que significou para vocês ter feito o curso do Bhagavad Gita, o que vocês aprenderam, etc. Eu gostaria de receber um feedback, como dizem os americanos, os ingleses, sobre estas aulas. Muito bem. Eu estava dizendo que o meu comentário às aulas é um comentário filosófico pragmático, não é? Eu tento trazer o conhecimento destes mantras para uma reflexão cotidiana. A minha maneira de comentar o Bhagavad Gita não é
o comentário canônico ensinado nas escolas. Mesmo nas escolas Vaishnavas, existem maneiras relativas, específicas, de se entender o Bhagavad Gita, e vocês poderão acessar estas maneiras sem dúvida alguma. Lá, não é? Para aqueles que já leram o Bhagavad Gita nos seus versos traduzidos, como nós já explicamos nas primeiras aulas, né? Vocês devem ler agora novamente. Muito bem. Então, vamos continuar com esta minha chave de leitura bastante cotidiana da literatura sagrada. Ouça-me falar sobre os 3 tipos de felicidade. Então, a pessoa vai se alegrando com estas práticas espirituais, elas vão sendo muito mais saborosas do que a vida mundana, do que alimentar-se do corpo de animais fritos ou assados. Então, desta maneira, a pessoa vai em direção ao fim de toda a infelicidade. Ainda que no começo não seja visível, nós estamos remando em direção ao fim do samsara, ao adquirir conhecimento. Eu me lembro das primeiras noites que eu deixei de sair ao sábado, às sextas-feiras, aos domingos, para ler Gita e passar horas extraordinárias em companhia de Krishna Arjuna. Na verdade, aquilo foi algo delicioso para o momento em que eu estava e não foi uma imposição. Porém, para muitos, focalizar-se na vida espiritual pode ser algo artificial no começo, como Krishna diz aqui, dizendo que no começo é como veneno. Em seguida, porém, torna-se néctar. Esse néctar nasce da pureza da autorrealização. Essa é a verdadeira felicidade. A felicidade da natureza, da bondade, de Sattva-guna. A felicidade que nasce do contato dos sentidos com os seus objetos, que é como néctar no começo, mas veneno no fim, é conhecida como a felicidade da natureza da paixão. Então, nós vamos comentar aqui este verso muito importante. Krishna está dizendo que na modalidade da paixão, quando nos relacionamos com as pessoas, com a vida, com os sentimentos fortes, não é? Apaixonados, que aparentemente, que inicialmente são saborosos como néctar, nós vamos, porém, ter uma grande decepção no final da mesma experiência. Por exemplo, dando exemplos comuns e mundanos, perdoem a minha mania de trazer o conhecimento védico para o nosso dia a dia. Quando nós nos alimentamos, vamos supor alguém que gosta muito de lasanha de berinjela, vegetariano, obviamente, e come um pedaço, depois come outro pedaço, mais um pedaço, outro pedaço, o quinto, o sexto pedaço e atravessa inteira. Mais cedo ou mais tarde, a mesma pessoa deverá enfrentar uma certa dor de barriga, talvez até uma indigestão, por conta de algo que era como néctar, inicialmente. Um exemplo ainda mais sutil e profundo. Há pessoas que depositam na vida sentimental, na vida de casal, o máximo de suas aspirações. Existem vários níveis de vida afetiva, não é? A fidelidade e o bom casamento é considerado o mais alto dentre eles. Porém, mesmo assim, Krishna nos explica que há níveis superiores a um casamento bem-sucedido. Quando a alma se dedica totalmente à busca espiritual em companhia da esposa e do esposo, por exemplo, ou quando opta por um celibato consciente e atenção todos. Isso não é possível no começo de nossa prática espiritual.
Muitas pessoas decidem romper casamentos abruptamente, simplesmente por ouvirem falar do celibato. Naturezas opostas podem determinar o fim de uma relação. Alguém que queira criar obstáculos para o nosso avanço espiritual, nos forçando a nos intoxicarmos, a consumir carne, ou impedindo que leiamos o Bhagavad Gita, ou que cantemos o Mahamantra, sim, tal pessoa não é alguém que nos faz bem. Porém, muitas pessoas entram pela porta de uma renúncia artificial e forçada, que nos leva a uma série de erros, buscando o celibato de maneira, digamos assim, prematura. Porém, voltando ao assunto, existe o nível de um celibato, não é, em busca do conhecimento védico. Por favor, eu peço que vocês prestem atenção em todas as palavras que eu estou dizendo, não somente nestas últimas, para que as explicações não sejam descontextualizadas. Supondo um ótimo casamento entre duas pessoas totalmente compatíveis, inclusive do ponto de vista espiritual, um dos dois abandonará o corpo antes do outro. Para alguém que colocou todas as suas energias, todas as suas esperanças, forças, atividades, ações e pensamentos na construção de uma vida a dois, o que significará a solidão após a viuvez? Que nível de colapso emocional arrisca aquele que durante décadas, 50, 60, 70 anos, conseguiu conviver em harmonia e felicidade com alguém que esteve ao seu lado de maneira justa e apropriada? Que nível de falta tal pessoa experimentará? Krishna diz claramente que todas as nossas ações, até mesmo as nobres ações do casamento com fidelidade, vão nos levar a experimentar néctar no começo e veneno no fim. Somente a vida espiritual tem o poder de ser o antídoto a esta ilusão. Somente alguém que profundamente cria uma relação com Krishna conseguiria sobreviver de maneira correta a uma separação tão profunda e brusca. Deus é a resposta para qualquer pergunta, para qualquer nível de experiência, seja ele no nível da ignorância, onde Krishna está invisível, seja ele no nível da paixão, onde as escolhas materiais parecem mais saborosas do que as escolhas espirituais, ou seja ele diretamente no nível da bondade, onde Deus já é o objetivo, Deus na sua forma eterna como Shri Krishna Govinda, aos pés do qual os Vaishnavas têm depositado o seu serviço. Aos pés de Gurudeva, eu deposito a minha vida mais uma vez, agradecendo a todos vocês pela paciência e pela atenção. Saibam então que eu vou pedir a vocês uma página de depoimento, um texto sobre a experiência que vocês estão tendo e tiveram ao seguir as aulas do Bhagavad Gita. Nós vamos ter, depois de terminarmos, umas 2 ou 3 aulas de perguntas e respostas, e depois entraremos no livro o Brahma Samhita, pois me parece que o conhecimento científico e espiritual do início da criação deste universo possa solidificar a fé que todos nós temos em Krishna e nos Vaishnavas. Portanto, esse vai ser o livro
que nós vamos enfrentar são apenas 56 versos ao todo. A Maria Helena tem uma cópia do livro, eu peço que vocês entrem em contato com ela, se quiserem ter uma cópia também para acompanhar as aulas. Ele é o Veda que descreve o nascimento e a manifestação dos átomos, dos universos, as formas de Deus originais, o Mahavishnu, o Paramatma dentro dos átomos, a entrada das almas do Brahman através do olhar do Mahavishnu para a realidade material, a presença do Senhor Shiva, de Durga, de Parvati Devi, das potências da ilusão material dentro do universo em que nós estamos. Ele vai esclarecer aspectos da realidade e do cosmos de maneira bastante profunda para todos vocês. Então, fica aqui o meu forte conselho de que vocês consigam uma cópia do livro, não é, para que vocês possam ler, estudar e penetrar estes aspectos. Nós vamos fazer também uma outra aula paralela a esta, relativa, se tudo der certo, ao Mahabharata, não é? Nós vamos começar a nos aproximar de um texto que é fundamental para a compreensão da etiqueta e do processo de Bhakti. Ele é descrito, às vezes, pelos Vaishnavas como sendo não necessário para aqueles que compreendem a etiqueta através do Bhagavad Gita. Mas para aqueles que precisam ver os santos, os nobres que conviviam com Krishna, como Arjuna, Yudhishthira, não é? E outras grandes almas, como Bhishmadeva, considerado um dos Mahajans, uma das almas mais importantes do universo material. Segundo os Vaishnavas, há 12 Mahajans, são 12 as almas que nós devemos seguir em seu comportamento no dia a dia. Não é? Nós vamos poder ver tais personalidades interagindo umas com as outras através do contato com o Mahabharata. Para isso, eu também peço que vocês, mais adiante, entrem em contato com a Maria Helena. Eu que agradeço mais uma vez a presença de todos vocês e até sábado que vem. Se eu conseguir, nós poderíamos tentar uma aula agora na terça à noite, sobre algum outro assunto. Eu preciso ainda voltar a falar dos Vaishnavas, de Gurudeva, há muitas coisas. Perdoem a minha dificuldade em dar aulas aqui da Índia, vou tentar solucionar isso em breve. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Gaura Premanande, Hari Bol.